Você está ali mobilizando mudanças, você está implicado nessa ação. E vínculo. A ligação entre terapeuta e paciente envolve confiança, respeito e comprometimento com a tarefa terapêutica. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Consultório no Divã, um programa para psi que quer transformar o seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas, e você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês atendendo 5 pacientes ao dia. Mas, Débora, como é que isso é possível? Através do método Consultório dos Sonhos. Eu ensino a como você vai transformar sua qualidade técnica, como você vai ganhar mais autoridade e, é claro, ter segurança para cobrar o seu preço justo. E hoje eu vou falar com você sobre fidelização. Tudo que você precisa saber, porque é assim que você vai fidelizar o seu paciente. Olha só o que a minha mentoranda Adriana Rodrigues de São Paulo nos diz como ela conseguiu valorizar o trabalho dela. Olha só. Débora, então eu achei assim muito interessante que quando eu estimulei, né, os pacientes, principalmente esse caso que a gente comentou, a paciente trouxe, né, o sonho, que foi um sonho realmente repleto de conteúdos aí pesados, difíceis para ela, né, e ela queria mais, queria que a sessão não terminasse. E eu achei aquilo muito interessante, porque é muito verdade, quando vocês incentivam que a gente deve estimular o paciente, para o paciente trazer, realmente a sessão transforma, ela se transforma. E eu senti assim, que, veja, foi tão assim interessante, transformador, que depois ela não pôde vir na outra. Aí depois ela veio no Rame Rame. E aí já pediu de novo. Ah, mas aí agora eu quero contar um outro sonho, porque eu também tenho outro que é recorrente. E foi muito interessante. E aí tem sido assim. Toda vez ela sempre começa, tem um Rame Rame, né, e tal. Bom, O começo, bem-vindo, Rame o Rame, né? aquece. Se senta. E aí depois ela mesma puxa. Pois é, então o meu sonho, os meus sonhos, então eu achei assim, gente, é um grande benefício, sim, sim. A partir do momento, né, que a pessoa conseguiu trazer, né, depois de mais de ano, ela conseguiu trazer o sonho, como foi transformador, ou seja, por causa do estímulo que eu fiz, né, como ela, de certo, estava assim, né, precisando, e o sonho ela trouxe, e isso foi transformador para a sessão dela, porque é verdade, parece que a pessoa começa a sentir que é um outro motor, né, que tem um outro combustível ali e que é só para ela, é só dela. Olha aí que maravilha. A Adriana mostrando para você que a interpretação dos sonhos como técnica é justamente o que engajou a paciente dela e que a transformação foi também na sessão. Porque a qualidade do que você entrega, a possibilidade que o seu paciente tenha mais insights que levem ele a realmente fazer ali um processo terapêutico, é o que vai justificar, sabe o quê? O aumento da sua sessão. Porque é justamente assim que você vai conseguir chegar aos 10.000 ou mais de 10.000, qualificando e entregando para o seu paciente uma sessão que vai fazer com que ele queira vir na outra. E isto é fidelização. Você sabia que estudos realizados aí nas últimas 4 décadas indicam que psicoterapias, independente da orientação teórica e da modalidade de atendimento,
contribuem para a promoção de mudanças nos pacientes, né? E a existência de fatores comuns a todas as abordagens psicoterápicas pode explicar esses achados à medida que os fatores que contribuem para o sucesso da psicoterapia estão associados, olha aí, presta atenção, a aspectos do psicoterapeuta, do paciente e a qualidade da relação entre ambos. Por quê, colega? Se o seu atendimento não tiver vínculo empático, se você não tiver técnicas, como você acabou de ver, o seu paciente nem volta para a segunda sessão. E eu me preocupo muito com esse ponto, tanto que na mentoria de terapeutas eu focalizo o desenvolvimento e o fortalecimento da aluna na habilidade de estabelecer aliança terapêutica com seus pacientes. O que eu vejo é que esse tipo de treinamento tem impacto positivo no processo interpessoal durante as sessões, né? Bem como na capacidade da terapeuta refletir sobre o relacionamento psicoterapêutico, incorporando a sua própria experiência a essa reflexão. E é aí que você vai começar a realmente entender o que é fidelização. Por que, Débora? Porque fidelização tem a ver com a postura do seu trabalho, o seu direcionamento à criação e o fortalecimento da aliança terapêutica. E é claro, né, que o paciente se sinta ali bem conduzido, seguro. Então, é sim a qualidade do seu trabalho que vai fazer com que esse paciente queira voltar. E eu também ensino um ponto aí que é super importante, eu não sei se você presta atenção na sua clínica, que é exatamente como é que você pode, olha só, avaliar a aliança terapêutica, prestando atenção aí em 3 dimensões. Por exemplo, objetivos. Bem no entendimento ali nas primeiras sessões iniciais, né? O entendimento entre terapeuta e paciente acerca dos objetivos da psicoterapia. Você explica isso para o seu paciente, que é assim que você vai conseguir promover mudanças, no pacto terapêutico, os dois trabalhando a serviço? Tarefas. O que isso quer dizer? Você está ali mobilizando mudanças, você está implicado nessa ação. E vínculo, vínculo. A ligação entre terapeuta e paciente, ela envolve confiança, respeito e comprometimento com a tarefa terapêutica. Tá, Débora, e por que tu tens tanta preocupação com a aliança terapêutica? Porque a base para fidelizar um atendimento é o vínculo empático. E um vínculo empático eficaz, não é o meia-boca, não, né? Portanto, colega, eu quero que você pare. Pare aí e avalia como é que você faz a validação empática. Hoje essa é a minha grande dica para você. A validação empática é o que vai fazer você sabendo usar ali direitinho, tendo consciência do que você está fazendo nas sessões iniciais. É justamente essa nova mentalidade que vai te dar segurança para você aumentar o seu preço de sessão. Porque uma das coisas que mais entristece, vou ser bem sincera aqui contigo, no acompanhamento de psicólogas e de terapeutas, é justamente o preço muito abaixo de várias outras categorias profissionais, né? Colegas que atendem nos convênios por 20, 30, 40 reais. Não é assim que você vai chegar nos seus sonhados 10 mil reais ou até em mais de 10 mil reais. Não é atendendo um número excessivo de pacientes que você vai conquistar isso, né? Por quê? É a validação empática, não o número excessivo de pacientes que vai fazer você ganhar pelo menos 10 mil reais. Espero, né, que essa dica você tenha anotado. É validação empática, não é excesso de paciente. Porque, como eu venho trabalhando aqui,
excesso de paciente atrapalha a sua mente. E aí não tem como fazer um atendimento de extrema qualidade, né? Não tem. Então, colega, você parando e avaliando aí, como você faz a validação empática? Mas por que, Débora? Porque é a intervenção mais frequente quando o seu objetivo inicial é estabelecer uma aliança de trabalho positiva. Porque além de realizar uma tarefa inerente, ao início de um tratamento, você está ali quando a aliança terapêutica está sendo construída, né, você está usando um tipo de intervenção, que é validação empática, que vai fazer com que esse paciente se sinta compreendido, se sinta à vontade e possa ter confiança no seu trabalho. E tudo o que você precisa é justamente que esse paciente se sinta confortável e se entregue no processo terapêutico com você, não é? E também tem aí um grande ganho. Quando nas sessões iniciais a gente vai focando na validação empática, que é justamente poder dizer para o paciente o que ele sentiu, o que você entende aquele sentimento, que você compreende o quanto foi difícil aquela situação, você está se colocando ali, com os seus sentimentos, mas não se misturando. Depois eu vou contar esse detalhe que faz toda a diferença. Mas eu quero te dizer que preparando o seu paciente através da intervenção, da validação, você vai conseguir, depois da avaliação, depois das sessões iniciais, abrir aí espaço para intervenções que vão vir na sequência, como, por exemplo, clarificação, confrontamento. Então, você já sabe que para chegar aos 10 mil reais por mês ou mais, tá? 10 mil aqui é quando eu conto para você que você vai ter um preço mínimo, né? Já que eu falei que tem uma certa indignidade nos preços psis, então o preço mínimo que eu te recomendo é 100 reais. Não é 95, 98, colega, é 100, fechou no 100. 100 reais, 5 pacientes por dia, respeitando a sua mente, colocando ali uma entrega com qualidade no seu atendimento, você vai sim entender que é possível você chegar aos 10 mil reais trabalhando com 25 pacientes por semana, né? O que significa aí 5 por dia. 5 por dia. E se você então chega à conclusão, Débora, eu tenho que treinar as minhas capacidades empáticas. E eu tenho que aprender a validar, porque eu não sei muito bem validar. E como é que eu faço isso? Bom, como é que você faz isso? Você pode dar o primeiro passo se inscrevendo no meu workshop. Porque ali você vai entender qual é a jornada para que a gente possa se tornar muito bem remunerada. E eu entendo, porque eu também tenho os meus, né? Eu tenho os meus sonhos. E eu entendo que você, que está aí na luta, que está trabalhando horas a fio, eu converso com psicólogas que têm 37 pacientes por semana, que trabalha direto, manhã, tarde, noite, sábado de manhã. E eu sei que você quer uma pausa nisso. Qualidade de vida. Tirar férias, né? Férias, que coisa boa. Lembra a última vez que você tirou férias? E como é que você voltou para o trabalho? Aposto que com muito mais gás, com muito mais vontade, até capacidade de escutar os pacientes, né? Porque a gente não merece ficar ali, não tira férias, e fica escutando os pacientes contar das suas férias maravilhosas e você, né? Aqui no meu caso, em Porto Alegre ou na sua cidade. Pois então, quando você começa a organizar a sua vida financeira, organizar a sua sessão, organizar a sua precificação, você vai ficar mais perto dos seus sonhos. Vai. Isso eu te garanto. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo. Então, por que não vai acontecer com você, né, colega? Voltando lá para o nosso ponto-chave, que é aprender a fidelizar
através de uma boa aliança terapêutica, que eu já estou te contando aqui, que começa lá nas sessões iniciais com a intervenção da validação empática. Olha só, trabalhar com a validação empática vai fazer com que você também experimente um outro olhar para o seu paciente, um olhar que é necessário na avaliação, que é um olhar mais demorado, entendendo como fluem os sentimentos nessa pessoa, entendendo as necessidades que essa pessoa tem no sentido existencial. E é isso que vai fazer com que você se conecte, né? Se conecte com a dor desse paciente e possa, sim, oferecer conforto, alívio da ansiedade e, principalmente, né, dizer para essa pessoa que ela chegou no lugar certo. E eu vou te dizer uma coisa: aconteceu essa transformação, né, que é olhar para a clínica, saber exatamente o que você está fazendo, conduzir bem uma sessão, ver os resultados. Isso te dá segurança. E é assim que você vai sair do convênio, que você vai sair daquela flexibilização incrível, né? Que a sua consulta é R$ 150, mas os pacientes pagam 80. Olha que descontão a colega dá. Para transformar isso, a gente precisa, assim, de disciplina, né? Mas principalmente desejo. Ontem, na minha live mentoria, eu conversei com uma colega de Florianópolis, a Jana Galli, e foi bem interessante, porque ela, quando eu perguntei por que é que ela quer ganhar mais, por que ela quer se tornar uma psicóloga muito bem remunerada, o que ela falou? Dos sonhos, dos sonhos que ela tem e que são sonhos de construir uma casa e junto ter ali um consultório com um ateliê para acolher grupos, uma realização pessoal, uma realização que vai te levar para um outro patamar, para ter mais satisfação na vida. E é isso que eu vejo com as minhas alunas, quando elas se colocam com afinco a realmente trabalhar melhor, elas vão, sabe o quê? Ganhar mais e trabalhar menos horas. E eu imagino que é tudo isso que você deseja, né? Porque quando a gente fideliza, a gente ganha, sabe o quê? Uma agenda estável. Agenda estável para mim é quando você não fica na sofrência, né? De que saiu, 2 pacientes saíram, um teve alta, o outro tirou férias. E você tem ali uma queda nos seus rendimentos. E o que acontece, que foi inclusive um ponto que eu trabalhei com a minha mentoranda, a Rosana Galvão de São Paulo. Quando ela se viu nessa situação de saída dos seus pacientes, ela fez o quê? Ao invés de manter o preço, baixou o seu preço. Para ver, né? Ai, meu Deus, eu preciso de entradas, então a solução é baixar o preço. Não é. É o versinho do pé quebrado, né? Porque quando que baixar o seu preço vai te gerar mais segurança, vai te gerar mais condições de, inclusive, você manter o preço justo. Não dá, né? E quando a gente tem uma agenda estável, a gente não fica mais à mercê do medo. A gente não fica reduzindo o nosso próprio valor e prejudicando a nossa vida financeira. Por isso que a agenda estável é quando um paciente é liberado e você vai ver outro entrando. Vai manter a entrada dos seus sonhados R$ 10.000 ou mais de R$ 10.000, porque você vai ter, sabe o quê? Você vai ter tranquilidade. E eu acho esse ponto essencial na nossa carreira como autônomas e como clínicas, né? Então, olha só que maravilha gerar uma entrada mensal que não vai flutuar tanto. E eu sei que isso acontece porque é o caminho que as minhas alunas estão seguindo, né? E certamente conseguindo aí ter muito mais satisfação ao trabalhar, né? Porque é importante a gente gerar resultados, mas é importante a gente também ter o retorno financeiro de tudo aquilo que a gente gera, né? E olha só, você já se deu conta
o que você trabalha com transformação de sintomas, você trabalha com mudança psíquica, você trabalha com algo muito, mas muito valioso. E ter essa consciência vai fazer com que você aumente o seu preço. Mas, Débora, os pacientes nem ficam, eu não sei nem como fidelizar, como é que eu vou aumentar o meu preço? Bom, colega, o primeiro ponto é que você aprenda a fazer uma sessão redondinha, um atendimento de extrema qualidade. Por quê? Porque é esse atendimento que vai fidelizar os teus pacientes. E fidelizar, entenda, não é agradar o paciente, não é dar miminho para o paciente, não é dar cafezinho da água, ser momosa, ser simpática. Isso não é fidelizar, isso não gera fidelização. Olha só, a Débora é tão querida, vou voltar na Débora. O que vale? Olha, a Débora me fez pensar. Olha, a Débora me acolheu tão bem que eu quero ir lá de novo. É isso que fideliza, é a sua postura de trabalho. E claro, a postura de trabalho tem que ter aí um penso, né? Que é como agir, o que entregar nas sessões iniciais para o seu paciente fidelizar. E você sabe qual é aí uma grande alegria quando a gente aprende a fidelizar? A gente tem aí a oportunidade de acompanhar um paciente do início à alta terapêutica. Eu tenho, por exemplo, vários pacientes que me acompanham há muitos anos mesmo, 18 anos, né? Alguns até permanecem comigo e estão há 15 anos comigo. E uma dessas pacientes, atualmente eu trabalho com a técnica da interpretação dos sonhos, né, num nível mais avançado. Essa paciente que me acompanha desde os 18 anos, ela me diz o seguinte: que incrível, a cada demanda minha, a cada época da minha vida, a cada etapa da minha vida, parece que tem aí uma outra Débora trabalhando comigo de uma forma em que a gente não tinha trabalhado antes. Exato. Então, se você está achando que você não sabe fidelizar, que você é mais sorri, gratifica o paciente achando que assim ele vai voltar para a segunda sessão, você está aí precisando, sabe do quê? De uma chacoalhada, para que você ganhe sentimentos de potência, de valorização, maior autoestima e satisfação ao trabalhar. Sabe por quê? Porque se você não se coloca no trabalho clínico de uma maneira assertiva, na qual você tem intenções com seu paciente, você não vai se valorizar nunca. Você tem que construir, sim, um raciocínio clínico. E no raciocínio clínico, a validação empática está ali para ajudar você a, sabe o quê? A fidelizar. E fidelizando, você vai poder voltar a estudar. Sabe por quê? Porque quando você fideliza, você não vai ter saídas e entradas de paciente. Você vai ter ali pacientes que permanecem com vocês. Ou seja, entradas que permanecem também com você. E isso vai te dar tranquilidade. Tranquilidade financeira para você fazer aquela reserva financeira. Eu converso com muitas psicólogas, inclusive as minhas alunas, chegam na mentoria e nunca fizeram uma reserva financeira. E cá entre nós, isso é muito delicado, porque nós somos autônomas. Se você adoece, se você tem alguma questão e você não pode trabalhar, como você fica? Desesperada, né? Se você não tem uma reserva, eu entendo perfeitamente o seu desespero. Então, é a fidelização que vai te tranquilizar também. Tanto a sua segurança técnica, quanto as suas entradas no final do mês. E você vai conseguir fazer algo que é um luxo para mim. Sabe o que é um luxo? E que dá aí um efeito muito imediato na qualidade da sua sessão? Ter tempo para estudar os casos clínicos que você atende. Porque olha aqui, pensa comigo. Se a colega atende 37 pacientes por semana, quando, em qual momento da semana ela vai sentar, ler, organizar um plano terapêutico, entender o que ela tem que desenvolver com esse paciente? Nunca, né? E aí vai trabalhando no susto, vai trabalhando naquele modo, né, de produção,
um paciente atrás do outro, e isto faz com que você não entregue tudo que você pode. E geralmente nos convênios, né, você sabe que depois que você sai dos convênios, você pode levar pacientes que ficaram identificados, transferenciados com você. Mas se você não fez um trabalho certinho ali, vai ficar difícil, né? Então, para não se preocupar com o dinheiro, para conseguir os seus 10 mil reais sonhados ou mais, né? Que é o que eu estou te dizendo, você vai ter que estudar e se comprometer. Exatamente. E praticar o preço mínimo, que eu te indico, de 100 reais a hora do seu atendimento. E aqui eu te faço uma ressalva, porque eu vejo isso nas minhas alunas. Um atendimento tem 50 minutos, não tem 1h20. Porque numa hora e 20 você está entregando muito mais para o paciente. Talvez achando que assim ele vai fidelizar e vai se manter com você. Mas fidelizar, colega, não é gratificar o paciente. Mas por que, Débora? Por que eu não posso gratificar? Porque fidelizar é muito mais que agradar, é muito mais que ser simpática, é muito mais do que gratificar o paciente. Fidelizar, colega, é competência. É assim que eu ensino as minhas alunas: entregar um trabalho terapêutico de qualidade. E aí, o que tem, né, de conexão para a gente entregar esse trabalho de qualidade? Aham, você vai fazer uma bela validação empática, porque na validação empática, você está dizendo para o seu paciente: eu te entendo. Eu entendo o nível de dor que essa experiência te gerou. Eu tenho ali com o meu paciente uma atitude de cuidar. Eu tenho ali com o meu paciente uma qualidade no cuidado. E é claro, eu estou mostrando para essa pessoa que eu tenho interesse e preocupação com ela. E o cuidado, ele vai se expressar através da sua escuta empática e depois do que você diz para o paciente de forma empática na validação. E eu quero te dizer aqui, você sabe por que o cuidado, a validação empática, a aliança terapêutica são motores da fidelização? Sabe por quê? Porque quando um paciente chega até você, essa pessoa está doente e ela está precisando de cuidados. A pessoa está regredida. Lembra? Pois é, a pessoa está regredida. E a ética com a qual eu trabalho, através do meu método consultório dos sonhos, leva em conta a precariedade da existência humana, e do sentimento de si, né? Que é justamente esse espaço no qual a pessoa se vê esvaziada no seu sentido de vida, né? Ela se vê longe dos seus objetivos, às vezes sem saber quem ela é. E é nesse ponto que ela encontra você. E você vai ter que praticar com ela, sabe o quê? A ética do cuidado, é isso que essa pessoa tá precisando. E você entende por que o processo terapêutico, ele vai caminhar se você utilizar o cuidado? Por quê? Quando o terapeuta, ele é capaz de entregar, primeiro de perceber, né? Perceber qual é o tipo de dor que aquela pessoa carrega. Como é o funcionamento do seu paciente, que a gente começa a avaliar desde o primeiro momento que ele chega, desde a primeira frase que ele diz, não é? Como você vai se colocar nesse momento em conexão com o seu paciente? E a conexão empática, ela vai ser sentida pelo seu paciente. Se você exerce, o seu paciente vai sentir que você está nesse lugar, olhando para ele com compreensão empática. Por quê? Porque quando nós, psicoterapeutas, nos colocamos em sessão, ainda mais primeira sessão, né? Até para o seu paciente voltar na segunda sessão. Você vai se colocar como ponto de referência para outra pessoa. Né? Você vai enxergar ali
de maneira empática, como é que é o mundo subjetivo do outro? Como ser, é como se fôssemos essa pessoa, só que não, né? Por quê? Por que o como ser é fundamental? Porque senão a gente sente igual, a gente se identifica, é que nem com a amiga da gente, que a gente diz, eu também. E não é essa a nossa postura dentro da escuta empática, da compreensão empática. A gente está ali perto e depois a gente volta, né? A gente experimenta como se fôssemos o paciente, através desse paciente, mas sem perder de vista, né, que a gente está ali na nossa própria condição de conduzir o processo. Então, você vai entender os sentimentos, as percepções, o mundo subjetivo do seu paciente. E é isso que vai fazer com que você possa realmente gerar nesse paciente uma sensação de cuidado e aconchego que vai gerar desejo de mais. Eu quero terapia com a Débora, eu quero terapia. Então, é esse desejo que você tem que acionar através da validação empática. E aí, quando você se percebe trabalhando já dentro dessa lógica do atendimento de extrema qualidade, tá? Você vai ver que a ética do cuidado fideliza. Mas por que, Débora? Porque o seu paciente vai receber o que ele necessita. O paciente se sente olhado, reconhecido na sua dor, o que é fundamental. Você vai gerar um estado de conexão muito mais profundo, no qual o paciente vai se sentir menos sozinho e achou alguém que pode cuidar dele, desenvolvê-lo, escutá-lo. Que é isso que ele está procurando, né? Fidelizar é estar agindo terapeuticamente. Sabe por quê, colega? Porque a relação terapêutica é uma forma especializada de estar com o outro. E é importante que você entenda que essa é a sua função. E se você está aí, né, consciente da sua tarefa nas sessões iniciais, entendendo qual é o tipo de intervenção que você tem que colocar ali em ação, você já vai ganhando segurança para entender que o seu preço precisa mudar. E geralmente o que acontece, né? Com as minhas alunas é sempre assim: tem que mudar e tem que aumentar. E aumentar o preço, ele tem que ser acompanhado de muito investimento em estudo, em orientação, em supervisão, para que você se sinta capaz de gerir um atendimento de extrema qualidade, porque ao saber que você fideliza, que você conseguiu fazer ali uma bela validação empática, que o seu paciente voltou para a segunda sessão, você vai ter segurança para atender o próximo paciente novo que chegou e afirmar o seu preço justo, sem ficar tremendo na base e pensando, não posso, não tenho condições, a pessoa nunca vai pagar, quem sou eu na fila do pão, né? Então, a minha sugestão para você é que você olhe para sua clínica. Preste atenção se você está conseguindo fazer validação empática. Porque se não está conseguindo, aí pode estar o furo da tua fidelização, do teu problema da fidelização. Bem? Então eu agradeço a companhia. Amanhã tem mais e vou estar te esperando para a gente conversar. Tá? Então, tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã.